trabalho que a gente vai apresentar hoje é sobre a glândula parótida, que muita gente já ouviu falar, mas ninguém sabe direito muitas informações sobre essa glândula. Então, a glândula parótida é a maior glândula salivar e ela é responsável pela produção de 30% da produção total de saliva. Ela possui secreção serosa com componentes mucosos que ajudam no início da digestão. Ela contém a lisozima e a amilase. A amilase ajuda no início da digestão e a lisozima ajuda na prevenção de bactérias na boca. Ela possui grânulos de secreção que são ricos em proteínas e possuem alta atividade enzimática. Ela também essa glândula pode ser afetada por infecções virais, como por exemplo a cachumba, que pode causar esterilidade em órgãos. Então, eu vou dizer onde a glândula se localiza, qual é a função e os problemas que podem ser acarretados por ela. Ela fica localizada na parte lateral da face, embaixo da orelha, especificamente entre a mandíbula e o processo estiloide do osso temporal. A função dela é secretar enzimas para ajudar na digestão inicial dos alimentos. E os problemas que podem ser acarretados é a inflamação e também pode ocorrer tumores benignos e malignos. Ela secreta enzimas através do ducto e fica localizado no segundo lugar. Então, um dos sintomas, no caso, que pode ser acarretados, como a Fernanda falou, é a inflamação e também o tumor de parótida, porque ele causa esse aumento, esse inchaço na parte da parótida, porque ela aumenta bastante o seu tamanho. O tumor causado pode ser o tumor benigno ou maligno. O tumor benigno, mais conhecido, é o adenoma piomórfico. Então, ele é bem diferente do maligno, porque ele é menor e ele tem mais mobilidade. Então, se você tiver o tumor e você passar a mão no rosto, você vai sentir ele se mexendo, já ao contrário do maligno, que tem menor mobilidade. O carcinoma é o tumor maligno, mais conhecido. Ele é bem maior do que o adenoma. Tá? Aqui ele já está bem avançado, então a gente já consegue ver ele nessa porção tão grande. Ele é caracterizado, no caso do tumor maligno, por perda da mobilidade facial, formigamento, a presença de um pouco de dor, não muito, né? Geralmente ele é pouca dor por causa, mas isso já é característico. Então, se você está com esses sintomas, já indica que você tem um tumor maligno. No caso do tumor benigno, não é porque você sabe que ele não é maligno que você tem que descuidar, porque se ele não for tratado, não tiver o procedimento correto, ele tem 5% de chance de evoluir para um tumor maligno. Então, é bom sempre fazer o procedimento correto. Uma característica, no caso, uma das formas de diagnóstico, é a diferença entre o tamanho da glândula quando ela começa a ter a inflamação ou o início de um tumor. Aqui a gente vê a glândula normal, quando ela não tem nenhuma infecção, nada, e aqui a gente já vê a glândula inflamada. Então, só que ela está inflamada, ela já aumentou bastante o tamanho. Quando causa o tumor, ela fica ainda maior. A presença também do adenoma ou do carcinoma, ele pode causar aumento do linfonodos no pescoço e em outras regiões também. Aqui a gente achou esse, mas geralmente ele pode dar em outras regiões do pescoço, o que já é característico que você tem um problema mais grave na parótida. O procedimento para você diagnosticar a doença, geralmente é a punção com agulha fina ou a biópsia, no caso. Isso. Aqui a gente já vê a biópsia feita com uma agulha grossa. O corte, geralmente, feito é um procedimento mais antigo. Hoje em dia, os profissionais já preferem esse procedimento que poupa um pouco mais o paciente. Então, a punção com agulha fina, ela retira só o líquido. Já é só a secreção. Já a punção com agulha grossa, ela retira pequenos pedaços da glândula e ela é guiada por ultrassom, para que você tenha um procedimento correto e chegue na melhor região da glândula. O tratamento indicado tanto para o tumor benigno quanto para o tumor maligno é a remoção completa do tumor, tá? Sempre que possível, no caso, preservando os nervos faciais. Então aqui a gente já vê um tumor retirado. Esse é um tumor maligno, né? A gente consegue ver a diferença pelo tamanho e pela presença dos nódulos mais inchados. Para quem fez a remoção do tumor, o ideal é
alguns casos, também, no caso mais do tumor maligno, dependendo do estágio, né, enquanto ele está avançado, às vezes não é possível operar em alguns pacientes. Então, a operabilidade do tumor depende não só do tumor em si, mas também do paciente. No caso de pacientes mais idosos, com uma saúde mais frágil, existe uma possibilidade menor